A consistência silenciosa é a força invisível que move montanhas sem fazer barulho. Ela não precisa de holofotes, likes ou reconhecimento público para existir, ela próspera no anonimato, na rotina diária de quem entende que a verdadeira transformação acontece longe dos olhares. Enquanto o mundo celebra gestos grandiosos e promessas épicas, essa força trabalha nos bastidores, no simples ato de acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação desaparece e o cansaço tenta negociar. É a disciplina de seguir em frente sem precisar postar sobre o progresso, sem transformar cada pequeno passo em conteúdo. Grandes nomes da história, como Carnegie, Ford e Edison, não construíram impérios com discursos, mas com dias anônimos de trabalho contínuo. A consistência silenciosa é o que separa o desejo passageiro do compromisso inquebrável. Ela não se importa com falhas ocasionais, desde que a direção seja mantida. E é justamente essa ausência de glamour que a torna tão poderosa. Enquanto o mundo distraído busca atalhos, ela avança devagar, certeira, acumulando pequenas vitórias que, um dia, se tornarão impossíveis de ignorar. E você? Está disposto a abrir mão do aplauso imediato para construir algo que dura? A disciplina verdadeira não nasce sob holofotes, ela se forma na escuridão, onde não há testemunhas, apenas você e o compromisso que assumiu consigo mesmo. É o treino às 5 horas da manhã, a página escrita antes do trabalho, o estudo após um dia cansativo. São atos que não rendem histórias para redes sociais, mas que, gota a gota, esculpem uma mentalidade indestrutível. Enquanto muitos buscam motivação em discursos ou validação externa, a disciplina no escuro opera por uma lógica diferente. Ela não depende de incentivos. Ela é a decisão de agir mesmo quando o corpo pede para parar, a mente inventa desculpas e o mundo sussurra que ninguém vai saber se você desistir. É aqui que o caráter é testado. Grandes atletas, artistas e líderes não se tornaram extraordinários pelo que faziam em público, mas pelo que praticavam quando as cortinas estavam fechadas. A ironia? Quem age apenas para ser visto nunca desenvolve raízes profundas. Sua força é superficial, dependente de elogios. Já quem age no escuro constrói alicerces invisíveis, capazes de sustentar qualquer tempestade. A disciplina solitária é a mãe da resiliência. Ela ensina a confiar no processo, não no resultado imediato, e a encontrar satisfação não no reconhecimento, mas na simples certeza de que você honrou sua palavra. Quantas vezes você já trocou o que é essencial pelo que é visível? A grandeza não é um evento espetacular, é um acúmulo de gestos mínimos, repetidos com precisão e intenção. Pense no artesão que lapida a mesma peça por anos, no monge que medita no mesmo horário há décadas, no escritor que revisa uma frase 100 vezes. Nada disso é glamouroso, mas é nessa repetição meticulosa que a excelência nasce. O segredo não está na intensidade do esforço, mas na constância do simples. Uma única flexão não transforma o corpo, mas 1000 flexões feitas todos os dias mudam tudo. Uma página escrita hoje não é um livro, mas uma página todo dia se torna uma biblioteca. A repetição é a linguagem da maestria. Ela não grita, não chama atenção, mas silenciosamente substitui a mediocridade pela excelência. O problema é que a sociedade romantiza o golpe de sorte, o talento inato, e ignora o poder transformador de um hábito bem executado. Enquanto isso, os verdadeiros construtores de legado entendem que a repetição não é monotonia, é ritual. Cada vez que você repete uma ação alinhada ao seu propósito, está esculpindo não só o resultado, mas a própria identidade. Você não se torna disciplinado para repetir, você se torna disciplinado porque repete. E aqui está a verdade mais dura: a repetição expõe quem você realmente é. Ela revela se você está disposto a pagar o preço da grandeza ou se prefere a ilusão do atalho. Porque repetir o que importa exige abrir mão do imediatismo, da necessidade de novidade, da tentação de abandonar quando o tédio chega. Mas é justamente essa escolha diária que separa o comum do extraordinário. Quantas vezes você já desistiu de um hábito por subestimar o poder do que parecia pequeno? Há um momento crítico em toda a jornada em que tudo parece conspirar para que você pare. É quando o progresso é lento demais, quando os resultados ainda não apareceram, quando a dúvida sussurra: será que vale a pena continuar? Essa é a batalha invisível, a guerra travada na solidão, onde não há torcida, apenas você e sua decisão de persistir ou desistir. A maioria cai aqui. Abandona o hábito, o projeto, a meta, porque o cérebro, programado para poupar energia, interpreta a ausência de recompensa imediata como um sinal de perigo. Por que se esforçar se ninguém vê? Por que continuar se não há garantia? Mas é exatamente nesse ponto que os verdadeiros construtores do futuro se revelam. Eles entendem que a falta de evidência não é evidência de fracasso, é apenas o intervalo entre o plantio e a colheita. A persistência invisível exige uma mudança de perspectiva. Em vez de buscar validação externa, você aprende a se validar internamente. Cada vez que escolhe continuar, mesmo sem vontade, você fortalece um músculo psicológico raro, a capacidade de confiar no processo mais do que no resultado. Isso não é romântico. É difícil, frustrante, às vezes, solitário.
Mas é assim que se constrói algo inquebrável, dia após dia, escolha após escolha, até que a desistência deixe de ser uma opção. Pense nos grandes inovadores, artistas ou atletas. Antes do sucesso, houve anos de tentativas sem aplausos, de derrotas sem plateia, de esforços que ninguém registrou. Eles não eram sortudos, eram persistentes no escuro. A diferença entre eles e os que desistiram não foi talento, foi coragem de continuar quando a única testemunha era o próprio espelho. A pergunta que define seu destino não é quando vou colher, mas estou sendo fiel ao que plantei. Porque a colheita chegará, mas só para quem não abandonou o campo no inverno. Quantas batalhas invisíveis você já perdeu por antecipação, sem esperar pelo eco do seu esforço? A blindagem mental não é um escudo mágico, é uma armadura forjada no silêncio da prática diária. É a capacidade de agir com foco absoluto, mesmo quando o mundo grita opiniões, comparações ou julgamentos. Enquanto muitos são derrubados por críticas, dúvidas alheias ou pela ansiedade de estar por dentro, quem cultiva essa blindagem aprendeu a filtrar o essencial do irrelevante. Essa imunidade não surge do dia para a noite. Ela é construída toda vez que você escolhe não checar as redes sociais ao sentir tédio, não comparar seu progresso com o dos outros, não justificar suas escolhas para quem não entenderia. Cada ação disciplinada em silêncio é um tijolo nessa muralha. Grandes líderes e criadores não alcançaram clareza por acaso, eles treinaram a mente para ignorar o ruído e seguir em frente, mesmo quando o ambiente pressionava para que desistissem ou se dispersassem. O ruído externo mais perigoso, porém, não vem dos outros, vem de dentro. São as vozes internalizadas que dizem você não é capaz, isso não vai dar certo, por que se esforçar? A blindagem mental também é sobre silenciar esses ecos tóxicos, substituindo-os por uma narrativa de ação, um passo de cada vez, continue, isso é temporário. Quando você para de alimentar essas distrações internas e externas, algo muda, sua energia não é mais drenada por coisas que não controla. Você se torna como um rio que corre para o mar, ignorando as pedras no caminho. A ironia? Quanto menos você reage ao ruído, mais ele perde força. As críticas se tornam irrelevantes, as tendências passageiras não te seduzem, e a opinião alheia deixa de ditar seu ritmo. Você passa a operar a partir de um centro inabalável, onde a única voz que importa é a da sua consciência. Isso não é arrogância, é soberania. É a decisão de proteger seu propósito como um tesouro, sabendo que o mundo tentará, sempre, desviar sua atenção. Quantas vezes você já deixou o ruído externo, ou interno, sabotar o que realmente importava? Todo ser humano carrega um roteiro invisível, uma narrativa interna moldada por medos antigos, falhas passadas e vozes alheias que repetem, você não consegue, isso não é para você, não adianta tentar. Esse roteiro, porém, não é uma sentença eterna. Ele pode ser riscado, editado e reescrito, linha por linha, através de hábitos que desafiam essas crenças. Reescrever seu roteiro interno não exige discursos motivacionais ou promessas grandiosas. Exige ações mínimas, consistentes e alinhadas com quem você deseja se tornar. Cada vez que você acorda cedo, mesmo com sono, está escrevendo, sou alguém que honra compromissos. Cada vez que estuda 15 minutos após um dia cansativo, está gravando, sou capaz de priorizar meu crescimento. Cada vez que diz não a uma distração, está afirmando, meu propósito é mais forte que meu desejo imediato. O segredo está na repetição. Assim como um rio desgasta a rocha não pela força, mas pela persistência, suas pequenas ações diárias corroem o roteiro antigo. Monastérios não formam monges com eventos espetaculares, mas com práticas diárias de silêncio. Atletas não quebram recordes com um dia de treino, mas com anos de repetição. Da mesma forma, você não redefine quem é com um gesto heróico, mas com a coragem de viver, todos os dias, como a versão que deseja ser. O maior obstáculo? O roteiro antigo vai resistir. Vai tentar convencê-lo de que amanhã é melhor, de que uma exceção não faz mal. Mas cada vez que você age apesar dessas vozes, enfraquece o script limitante e fortalece o novo. Com o tempo, a identidade se remodela. Você não tenta ser disciplinado, você é disciplinado. Não espera motivação, você gera ação. A pergunta é, qual linha do seu roteiro interno você vai reescrever hoje? O silêncio não é vazio, é o espaço onde nascem as ideias que mudam destinos. Enquanto o mundo moderno glorifica o barulho, a velocidade e a hiperconexão, a verdadeira criação acontece na quietude. É no silêncio que a mente se organiza, que o caos interno se acalma e que soluções inesperadas emergem. Grandes invenções, obras de arte e decisões transformadoras raramente surgiram no meio de notificações, reuniões ou redes sociais. Elas brotaram de momentos intencionais de pausa, onde o ruído externo foi substituído por uma escuta profunda. O silêncio é o antídoto para a superficialidade. Quando você se afasta das distrações, obriga a mente a parar de consumir e começar a criar. Um escritor não encontra sua voz verdadeira no meio do burburinho, mas na solidão de uma sala vazia. Um líder não descobre sua visão em reuniões intermináveis,
mas em momentos de reflexão solitária. Até mesmo a ciência comprova, a criatividade floresce quando o cérebro entra em modo default, aqueles instantes de ócio onde conexões invisíveis se formam. Mas há um paradoxo, o silêncio assusta. Ele confronta você com perguntas não respondidas, medos não resolvidos e a realidade de que, sem distrações, só resta encarar o que realmente importa. Por isso, muitos fogem dele, enchendo cada minuto com música, podcasts ou telas. Mas quem ousa mergulhar no silêncio descobre algo poderoso, é ali que reside a clareza. Como um lago calmo reflete o céu com precisão, uma mente em silêncio reflete a verdade do seu propósito. Praticar o silêncio não exige isolamento total, basta criar intervalos intencionais. Pode ser 10 minutos pela manhã antes de checar o celular, uma caminhada sem fones de ouvido ou escrever um diário à noite. São nesses intervalos que você reconecta com sua essência, realinha prioridades e recupera o controle sobre a narrativa da sua vida. Afinal, como construir algo relevante se você nunca para ouvir a si mesmo? A pergunta é, você tem coragem de desligar o mundo externo para ouvir o que seu silêncio tem a dizer? Há uma diferença crucial entre esforço e luta. O esforço é uma energia direcionada, movida por um propósito claro. A luta, por outro lado, é um gasto de força sem rumo, marcado por resistência interna e sofrimento desnecessário. Enquanto o esforço constrói, a luta desgasta. Muitos confundem os dois. Acreditam que se está difícil, está dando certo, mas esquecem que a dificuldade só é válida se estiver alinhada a uma direção. Treinar até a exaustão sem um plano é luta. Treinar com método, mesmo cansado, é esforço. Trabalhar 12 horas por dia por medo de fracassar é luta. Trabalhar 8 horas com foco absoluto é esforço. A disciplina não é sobre sofrer, é sobre agir com inteligência, mesmo quando desconfortável. O esforço verdadeiro tem uma qualidade fluida. É como remar a favor da correnteza, você usa a energia a seu favor. Já a luta é remar contra a maré, desperdiçando força em batalhas que não levam a lugar nenhum. O problema é que a sociedade romantiza a luta, no pain, no gain, ignorando que dor sem propósito é apenas masoquismo. Como distinguir um do outro? O esforço nasce de uma escolha consciente. Você sabe por que está fazendo algo, mesmo que seja difícil. A luta, por sua vez, vem do medo. Medo de fracassar, de ser julgado, de não ser suficiente. O esforço fortalece, a luta diminui. Grandes realizadores não são masoquistas, são estrategistas. Eles não buscam o sofrimento, mas aceitam o desconforto como parte do caminho. Um atleta não corre até lesionar-se, ele corre com técnica, respeitando seus limites. Um artista não trabalha até colapsar, ele mergulha no fluxo da criação, onde o tempo parece desaparecer. A chave está em alinhar ação e significado. Quando você entende o porquê por trás do que faz, o esforço deixa de ser um fardo e se torna uma expressão de quem você é. A dor não some, mas ganha sentido. E é esse sentido que permite seguir em frente sem se perder na labirinto da autopunição. Quantas vezes você confundiu lutar com evoluir, transformando seu caminho em uma guerra contra si mesmo? A persistência invisível é a arte de seguir adiante quando não há garantias, aplausos ou pistas de que algo está funcionando. É o agricultor que rega a semente todos os dias, mesmo sem ver o broto. É o estudante que revisa uma matéria por meses, sem saber se será cobrada na prova. É a fé prática de que, mesmo no vazio aparente, algo está sendo construído. Enquanto o mundo celebra resultados imediatos, um viral, um sucesso da noite para o dia, a persistência invisível opera em outra frequência. Ela não busca likes, mas raízes. Não quer atenção, quer profundidade. E é exatamente por isso que poucos a praticam. Ela exige confiança no invisível, na matemática oculta que só se revela com o tempo. Aqui está o segredo. Tudo o que vale a pena exige um período de gestação silenciosa. A semente não vira árvore em um dia. A água não perfura a rocha em uma semana. Da mesma forma, seus hábitos não transformam sua vida em um mês. Mas cada ação repetida, cada escolha correta, cada não dito às distrações é um depósito no banco do futuro. O retorno não será linear nem previsível, mas será inevitável. O desafio é que a mente humana é impaciente. Ela quer ver gráficos ascendentes, elogios, provas tangíveis de progresso. Quando esses sinais faltam, ela inventa histórias, isso não está dando certo, você está perdendo tempo. A persistência invisível, porém, não negocia com essas narrativas. Ela se apega a uma verdade maior, o que é construído no silêncio resiste ao tempo. Pense nos livros clássicos que lemos hoje, muitos foram rejeitados por anos antes de serem publicados. Pense nas invenções revolucionárias que demoraram décadas para serem aceitas. A história é escrita por aqueles que persistiram antes do mundo notar. Eles não sabiam quando o reconhecimento viria, mas sabiam por que estavam fazendo. Sua missão? Aprender a amar o processo mais do que a promessa do resultado. A persistência invisível é um ato de amor próprio. Você acredita tanto no seu potencial que não precisa de validação externa para continuar.
E quando o mundo finalmente perceber o que você construiu, não será surpresa para você, será apenas a colheita de algo que já sabia estar plantando. Quantas sementes você já deixou de regar por duvidar do que não podia ver? Todo dia, você está deixando um rastro, um legado invisível composto pelas escolhas que faz, pelo tempo que investe e pela energia que cultiva. Esse rastro não é feito de grandes discursos ou feitos espetaculares, mas de gestos mínimos e repetidos. A decisão de estudar 20 minutos após o trabalho, a paciência para ouvir um amigo em crise, a disciplina de treinar mesmo sob chuva, a coragem de dizer não ao que desvia seu foco. Enquanto muitos vivem obcecados por aparecer, você, ao agir em silêncio, está construindo. E cada ação coerente com seus valores é como uma pegada na areia. Pode não ser notada de imediato, mas com o tempo, forma um caminho que outros seguirão. Pense nos pais que trabalharam anos em empregos humildes para dar estudo aos filhos, nos mentores que compartilharam conhecimento sem cobrar reconhecimento, nos artistas que criaram obras-primas em porões escuros. Seus nomes podem ter ficado na sombra, mas seu impacto ecoou por gerações. O mundo está cheio de pessoas que buscam chamar atenção, mas faltam aquelas que se dedicam a merecer atenção. A diferença está no rastro que deixam. Quem corre atrás de holofotes geralmente constrói castelos de areia, impressionantes à primeira vista, mas destruídos pela primeira onda. Já quem age no silêncio ergue catedrais, lentamente, tijolo por tijolo, com alicerces tão profundos que desafiam o tempo. Mas há um aviso: seu rastro não é sobre perfeição, é sobre direção. Você vai falhar, vai hesitar, vai ter dias em que o cansaço vencerá. Isso não apaga seu legado, desde que você se levante e continue. A beleza do rastro está na honestidade do processo, não na ilusão da linha reta. Cada recomeço é uma mensagem para quem observa, a queda faz parte, mas a persistência é maior. E aqui está a verdade mais poderosa: seu rastro influencia mais do que você imagina. Alguém está te observando, um colega de trabalho, um filho, um desconhecido nas redes sociais. Eles não veem suas lutas internas, mas veem sua postura. Sua disciplina silenciosa pode ser a faísca que os fará acreditar que também são capazes. Como disse Mandela, sua coragem não precisa ser gigante. Basta ser um pouco maior que seu medo. No fim, o legado não é sobre o que você acumulou, mas sobre o que plantou nos outros. São as sementes de integridade, resiliência e propósito que, mesmo sem alarde, germinam em solo alheio. Você não controla como serão regadas, mas sabe que as lançou com intenção. A pergunta é: qual rastro você quer que falem de você quando não estiver na sala? A simplicidade radical não é falta de ambição, é a coragem de cortar o supérfluo para focar no essencial. Enquanto o mundo busca soluções complexas, fórmulas mirabolantes e hacks para resultados rápidos, a verdadeira revolução acontece quando você domina o básico. Acordar no mesmo horário, comer bem, estudar 1 hora por dia, treinar com regularidade, dizer não ao que desvia seu propósito. Gestos simples, repetidos com excelência, têm mais poder do que qualquer estratégia complicada. A sociedade vende a ideia de que mais é sinônimo de melhor. Mais cursos, mais metas, mais ferramentas, mais multitarefas. Mas a saturação de opções paralisa. A simplicidade, por outro lado, liberta. Ela é a faculdade de dizer: isso aqui é suficiente. O pintor que domina 3 cores cria obras mais impactantes que o amador com 20 pincéis. O escritor que domina 1 página por dia escreve livros inteiros, enquanto o perfeccionista que planeja capítulos elaborados nunca sai do rascunho. O desafio é que a simplicidade exige foco implacável. É fácil se distrair com novidades, com promessas de atalhos, com a pressão de acompanhar tendências. Mas a simplicidade radical é uma rebelião silenciosa contra isso. Ela diz: eu não preciso do que todo mundo tem. Preciso apenas do que me leva adiante. Steve Jobs vestia o mesmo uniforme diariamente para preservar energia decisória. Einstein evitava tarefas triviais para se dedicar à física. Eles não eram minimalistas por acaso, eram estrategistas do essencial. Aqui está o segredo: o básico bem feito se multiplica. 1 flexão por dia não muda nada, mas 1000 flexões em 1000 dias transformam um corpo. 1 página escrita diariamente vira um livro em 1 ano. Uma conversa honesta por semana fortalece relacionamentos para a vida toda. A simplicidade não é mediocridade, é a recusa de complicar o que já funciona. Quantas vezes você se perdeu em buscas complexas, ignorando que a resposta estava no óbvio? No fim, tudo se resume a uma escolha: honrar quem você é ou trair quem você quer ser. Não há meio termo, não há desculpas, não há atalhos. A consistência silenciosa, a disciplina no escuro, a persistência invisível, tudo começa e termina com essa decisão diária. Você pode passar anos planejando, estudando, esperando a hora certa. Mas a verdade é que a hora certa é sempre agora, porque o futuro é construído pelo que você faz, ou deixa de fazer, no presente. Cada dia é um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando. Escolher acordar cedo é um voto. Escolher estudar é um voto.
Escolher silenciar o ego e agir é um voto. E esses votos, acumulados, definem seu caráter, seu destino e o legado que deixará. A ironia? A maioria das pessoas escolhe não escolher. Deixa a vida levar, segue a correnteza, entrega o controle às circunstâncias. E depois se pergunta por que nada muda. Mas você, que chegou até aqui, já sabe que a verdadeira mudança nasce da coragem de assumir a responsabilidade total pela sua evolução. Não é fácil, não é confortável, mas é libertador. Pense em Viktor Frankl, que mesmo em um campo de concentração decidiu que sua mente não seria capturada. Pense em Mandela, que transformou 27 anos de prisão em um exemplo de resistência pacífica. Pense em qualquer pessoa que admirou, todos tiveram um ponto em que disseram, chega. Eu escolho ser mais que isso. Essa escolha não precisa ser dramática. Ela pode ser tão simples quanto: hoje, vou cumprir minha palavra. Hoje, vou honrar meu treino. Hoje, vou priorizar o essencial. E quando você repete isso, dia após dia, algo mágico acontece. A escolha se torna identidade. Você não precisa mais se forçar, você simplesmente age de acordo com quem é. A verdadeira transformação nasce da consistência silenciosa, da disciplina diária, da persistência invisível e da coragem de priorizar o essencial. Não é o ruído das promessas grandiosas, mas a simplicidade das ações repetidas que forja legados. Grandeza não é um destino a ser alcançado, mas um hábito a ser praticado. Seu poder está em escolher, todos os dias, honrar quem você decidiu ser, mesmo, e especialmente, quando ninguém vê. O eco do seu esforço chegará, mas primeiro vem o silêncio que o constrói.